Obrigado. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui, em representação de realmente esta equipa que procura reunir o trabalho de investigação que tem sido feito em várias universidades. Já falámos do João Alves da Cunha, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Apresento-me também como investigador do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O Paulo Miranda, ligado ao ISCTE e assistente que foi do arquiteto Luís Cunha, e o Pedro Cruz, também doutorando da Universidade do Porto, que trabalhou no gabinete de José Fernando Gonçalves, um dos arquitetos autores do Convento de São Domingos. E, portanto, este agradecimento muito especial por conseguirmos, de repente, concentrar energias e os estudos com um projeto que procura mostrar como a arquitetura do século XX e a arquitetura promovida pela Ordem Dominicana em Portugal contribuiu para a renovação do panorama artístico português. E fazemos-lo a partir de 4 exemplos que selecionámos, que parece que nos seriam suficientes para contar um pouco uma história de uma renovação que não é imediata e que vai tendo muitos intervenientes. Esta exposição tem esta vontade de algum modo, de transformar a arquitetura moderna e a arte moderna, de valorizá-la ao ponto como nós valorizamos hoje a nível museológico, se calhar a talha barroca. É uma outra maneira de ver a arte, ou seja, ganharmos esta sensibilidade a algo que é mais recente e que nos é mais próximo. Todos os arquitetos têm esta imagem muito presente. É um verdadeiro santuário da arquitetura religiosa internacional. Mostro-vos a imagem de La Tourette, com o seu arquiteto rodeado dos padres dominicanos, o arquiteto Corbusier, na década de 50, com a obra acabada. Se é verdade que Corbusier é um arquiteto moderno, estas formas eram completamente inovadoras quando foram feitas, a própria maneira como era organizado o convento, mas o que nos interessava como arquitetos, investigadores de arquitetura religiosa, é que não era só uma questão de forma, não estávamos a modernizar a arquitetura religiosa simplesmente pelas formas e pela técnica, não era o uso do botão só por si que tinha piada, não era só por serem umas janelinhas e uns quartos muito estreitos. Havia algo mais que nos interessava e que realmente a Ordem Dominicana tinha vindo a cultivar já desde a década de 30, na altura, em meados da década de 30, quando a Ordem Dominicana assume a liderança da revista La Sacrée. E a revista de La Sacrée, que é editada até ao final da década de 60, consegue-nos contar esta história da renovação da arte e fala-nos das lições atuais da artes antigas. E trago propositadamente 3 números que me parecem, se calhar não são os principais, mas que nos espelham um bocadinho esta evolução. A renovação começa com esta ideia do sentido de continuidade na história. Não é nada de novo que vamos fazer, é algo que nós vamos aprender daquilo que foi a nossa construção e a nossa descoberta ao longo do tempo. Depois trago aqui outro número no meio, que coloco no meio, que é o número de 1950, porque é um dado-chave. Até porque a história que nós nos propomos contar nesta exposição começa exatamente na década de 50. E aqui trago-vos a capa da revista La Sacrée, dedicada a Assy. Assy, que é uma primeira igreja construída, creio que nos Alpes, peço desculpa, é no sul de França, na fronteira com a Itália, por isso deve ser Alpes. Uma igreja onde Couturier, padre dominicano, convoca muitos dos seus amigos e artistas plásticos para trabalhar. É Chagall, é Braque, é Matisse. Ou seja, há ali uma circunstância em que a arte começa a estar mais próxima da arquitetura religiosa moderna. A nível arquitetónico, esta igreja não é especialmente interessante, posso-vos dizer, mas sim tem este interesse extra no sentido em que convoca os artistas plásticos a trabalharem para a igreja e artistas que vêm de culturas muito diferentes, por exemplo. E depois trazia como final este último, quase último número de 1968-69, não tenho a certeza e não consigo ver, confesso ver aqui com precisão no ecrã, que é um número dedicado à questão de onde é que nós rezaremos amanhã. O percurso da revista vai-nos falando da pobreza, da austeridade, da questão da sobriedade e de repente chega um momento em que diz, e agora? Quais é que são os desafios para amanhã? E, portanto, aqui temos retraçado um bocadinho aquilo que pode ser uma maneira de contar a história da renovação da arte religiosa no século XX e que nos interessa transpor para Portugal. E ao transpor para Portugal, colocamos em cima da mesa 4 obras que nos parecem exemplares deste processo. Elegemos um bocadinho, talvez uma obra que poderia ser até um pouco polémica, o Convento de Cristo Rei no Porto.
até porque se calhar a primeira imagem que nos vem é que não se trata de nada muito moderno. Seguido de uma igreja que aí já reconhecemos mais facilmente a sua modernidade, construída em Fátima já na década de 60 pelo arquiteto Luís Cunha, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Luís Cunha também, estando aqui em Aveiro, obviamente não podia deixar de fazer referência, um arquiteto que construiu aqui à entrada, quem vem da autoestrada, na igreja de Póvoa do Valado, Nossa Senhora de Fátima, muito importante no seio do movimento de renovação da arte religiosa. Capela do Seminário do Olival, outra obra também da década de 60, construída perto de Ourém, em que mais uma vez vamos ver esta renovação a acontecer, e por fim uma obra da final da década de 80, fruto de um concurso público, que é o Convento de São Domingos em Lisboa, como foi há pouco apresentado, uma obra ainda em curso. Não farei uma comunicação no sentido de apresentar tudo como fechado. Foi dito que isto é um processo de investigação em aberto e que procura reunir estes espólios que estão um bocadinho dispersos, não só da província dominicana, mas também fundos que estão na Câmara, nas câmaras municipais e noutros intervenientes que participaram nestes projetos e que, portanto, reunir esta informação que está dispersa torna-se algo fundamental. E começo com uma imagem da Fundação de Serralves, de uma exposição que esteve há pouco tempo. Teve em exposição uma dedicada ao processo da construção da Casa do Conde de Vizela. O Conde de Vizela, que a partir de 1937 contou com a Ordem Dominicana que celebrava dominicalmente na sua capela. E esta capela retoma um bocadinho a conversa que há bocado falávamos sobre as formas novas da arquitetura, porque se repararmos, a casa que o Conde de Vizela vai fazer a partir de 1925 até 1943 com o arquiteto Marcos da Silva não é mais do que um aproveitamento de uma estrutura, adaptando com a linguagem da época e vai transformá-la e vai integrar a sua capela antiga, que já estava no terreno da Quinta, nesta composição que nós vemos de linguagem bastante mais moderna, que é a Casa Cor-de-Rosa de Serralves, uma imagem de marca de hoje do Porto. Dizer-vos que esta capela, curiosamente, mantém todo o seu interior do século XIX, ou seja, é uma carapaça moderna sobre uma igreja. Isto faz-nos pensar até que ponto é que a renovação da arte era algo que realmente profundo e refletido, ou era mais uma opção estilística. Há pouco falei que os dominicanos, nesse sentido, teriam uma contribuição bastante importante, porque realmente vão dar sumo a esta reflexão que está por detrás da renovação das formas. Falava-se um bocadinho da zona onde se integra o Convento de Cristo Rei. Não vemos Serralves está aqui mais do lado direito. Aqui está um agrupamento de casas económicas, as políticas que surgem ainda na década de 30 de habitação para classes trabalhadoras e sindicatos, e depois toda uma zona de expansão, que está aqui a Avenida Marechal Gomes da Costa, onde se vai desenvolver e onde se vai crescer um novo centro cívico junto a esta praça, a Praça Dom Afonso V, onde hoje está o Convento de Cristo Rei. O que é que fomos encontrar na Câmara Municipal do Porto que nos parece interessante? Um projeto de 1949 desenhado por Fernando Távora. E Fernando Távora faz esta proposta para um centro cívico e comercial à Gomes da Costa e escreve 4 páginas sobre o projeto. E não escreve uma única linha sobre a igreja. Simplesmente diz que faz parte do conjunto deste novo coração deste bairro que se quer criar no Porto, uma igreja. Não sabemos para quem é, não sabemos se já estava destinada a alguém, em particular à Ordem Dominicana. A verdade é que de Fernando Távora, sem nada a escrever sobre esta igreja, desenha completamente. E aquilo que nós vemos nestes perfis, que estão aqui do lado direito, nestes cortes, que depois podemos mostrar-vos um bocadinho melhor na exposição, podia traduzir-se nesta leitura volumétrica, se nós fizéssemos um 3D. E aquilo que nós percebemos é que a modernidade que Távora propõe em 1949 para a igreja do convento, do futuro convento da Ordem Dominicana no Porto, é bem distante daquilo que foi construído por Manuel Passos Júnior e, portanto, estamos aqui a assistir a um tempo e um desajuste de linguagens entre aquilo que é a proposta de projeto, da arquitetura, de uma praça moderna, dos edifícios sobre pilotis ou colunas, com o resto já um comercial, e depois aquilo que é realmente construído numa linguagem um bocadinho mais conservadora, que nos remete para aquilo que nós chamamos o português suave. Quem estiver presente nos anos 50 em Lisboa, estamos a construir a igreja de Campo de Ourique, estamos a construir a igreja da Praça de Londres, estamos a construir aqui em Aveiro o seminário diocesano, por uma série de obras. Então, recuemos, vamos aos arquivos da Câmara do Porto e tentar descobrir, então, qual é que era esta ideia, que projeto era este para um convento dominicano. E aquilo que encontramos, e só vos mostro nesta fase, para deixar um bocado a curiosidade em aberto, a planta daquele que seria um convento do século XX, que é um convento que é muito discutido na Câmara, e a Comissão de Estética não aprova a primeira versão, e que apenas vos mostra a planta neste momento, dizendo que é preciso ajustar a linguagem, e que, portanto, por cima no Porto tinha havido uma polémica já há uns anos antes com a Comissão de Estética,
Católica a não dar um parecer positivo à igreja que estava a ser construída no Marquês. Era uma oportunidade de renovar a arquitetura religiosa, ainda que eles tivessem consciência, a Comissão de Estética, que um programa desta natureza não seria muito fácil de renovar. Ora bem, esta imagem que todos conhecerão e que está divulgada numa série de blogs de estudiosos da Ordem Dominicana, da construção da Igreja de Cristo Rei, uma igreja que não nos parece nada mal, quer dizer, no meio de nada, estaria muito bem. O problema é que esta imagem também é da mesma época e encontramos-la no fundo de Teófilo Rego. Teófilo Rego é um fotógrafo que vai fotografar uma série de obras de arquitetura e ter esta fotografia que eu acho que é bastante elucidativa do desajustamento dos tempos, ou melhor dizendo, do passo desencontrado entre a arquitetura religiosa moderna que se queria começar a fazer e a arquitetura corrente da habitação. Estamos a falar de duas obras contemporâneas. Dizer-vos que nem tudo é desgraça e, portanto, chegamos aos anos 70 e Cristo Rei, aquela igreja que nós vimos de gosto ainda português suave, que não obedece ao projeto de Fernando Távora, que propõe uma alternativa e que, de algum modo, recua um bocadinho na linguagem, nos anos 70 sente essa necessidade de atualização e vai convidar os arquitetos que estavam mais envolvidos nesta renovação da arte religiosa. Eu convido inicialmente Fernanda Brunhosa de Brito, mais tarde Luís Cunha, para o arranjo da zona do interior da igreja, do presbitério, no sentido de responder às indicações conciliares. Dizer-vos que esta história de Cristo Rei não pode ser contada sem integrá-la na história da Diocese do Porto e de todas as transformações que são feitas na segunda metade do século, com a construção de 11 novas igrejas na cidade, em que, para além das 11 novas igrejas, para além da substituição de outras que eram mais pequenas e que foram substituídas por novas, também ordens religiosas tiveram um papel muito importante, nomeadamente Cristo Rei, que é assegurado pela província da Ordem Dominicana. Podíamos falar também dos deunianos, que assumem mais uma paróquia moderna, Nossa Senhora da Boa Vista. Podíamos falar dos claretianos na Ariosa e por aí fora. Dizer que, para além disto, também já hoje falámos de carmelitas descalços e também carmelitas descalços nos anos 70 constroem na Foz, relativamente próximo desta igreja, aquilo que seria o primeiro convento moderno urbano, que era nada mais nada menos do que um prédio com o resto do chão dedicado a espaço de culto. Passemos ao segundo capítulo desta história, este sim mais moderno, para vos falar da igreja de Fátima, que é outra igreja que gostaríamos de trazer para a nossa exposição. E gostaria também de dizer que muito do material que gostaríamos de ver reunido estará disperso e, portanto, faço também já aqui um apelo público por parte desta equipa, no sentido de que durante este ano certamente vamos comunicar com muitos de vós para tentar recolher estas peças e conseguir juntá-las. E são fotografias que são documentos de época da construção destes edifícios. O desenho de Luís Cunha, que há pouco vimos a trabalhar o interior do presbitério da Igreja de Cristo Rei, que já na década de 60 está a trabalhar em 65 a sua primeira obra religiosa construída na Igreja do Convento. Fernando Pérez desenvolve um primeiro estudo para esta capela em 1960. Fernando Pérez era presidente do Sindicato Nacional dos Arquitetos, ou seja, um arquiteto realmente considerado. Há aqui um jogo que nós neste momento ainda não conseguimos completamente reconstituir a história e, portanto, vamos precisar de afinar aqui um bocadinho para saber contar a história em condições. Passa para Fernando Távora. Fernando Távora era um arquiteto já nascido em 22, portanto um arquiteto maduro, mas estava com muito trabalho. Ele faz uns primeiros estudos, não recebem aprovação. O Fernando Távora, nesta altura, também vai fazer uma grande viagem à América e, portanto, não teria muita disponibilidade e entrega a Nuno Teotónio Pereira a dizer: eu neste momento não consigo dar conta do recado. Nuno Teotónio, vê lá o que é que tu conheces desses arquitetos que andam aí no movimento da mudança da arte religiosa que possam dar resposta a este problema, e vai chamar exatamente Luís Cunha. Luís Cunha, que na altura, nascido em 1933, estamos a falar em 60, tinha exatamente quase a minha idade, não é? 30 anos, que era um arquiteto jovem à data para fazer uma obra nova. E Luís Cunha já tinha trabalhado um pouco na Diocese do Porto, tinha feito a renovação do Museu de Arte Sacra na Diocese, tinha em mãos encomendas de arquitetura religiosa no Conselho de Santo Tirso, ou seja, era alguém que já, estando por dentro e tendo publicado em 1957 um livro dedicado à arquitetura religiosa moderna, estava preparado para a criação deste novo espaço central, onde a Assembleia reunia, por um lado, a Assembleia de Fátima, as pessoas que vinham de fora, e por outro lado, a própria comunidade, com um altar ao centro e com esta centralidade muito marcada por esta luz, sendo esta a primeira igreja de betão aparente. Eu espero que o tempo não esteja a passar, acho que ainda estamos dentro do limite. E falar-vos também um bocadinho destas maquetes, que são materiais de processo, que muitas vezes são feitos para comunicar ao cliente uma ideia que nós gostaríamos de ver reunidos nesta exposição em Fátima. Outras fotografias do interior no momento da inauguração da igreja, alguns aspectos deste interior.
E esta introdução da arte sacra moderna, feita pela Maria Luísa Leite e também por José Grado, nesta igreja. Ou o Sacrário, desenhado por Luís Cunha, uma peça de arte sacra moderna de uma beleza ímpar. Este é um estudo de Ferdinand Guer. Ferdinand Guer é um artista plástico, que nós temos obras na Fundação Carlos Gulbenkian, que executa o fresco da Capela do Santíssimo da Igreja de Fátima. Ferdinand Guer, como é que chega à Ordem Dominicana? Como é que nós chegamos a ele? Já vos falei há pouco do movimento de formação da arte religiosa. João de Almeida, ainda seminarista, vai trabalhar, tem um convite por parte do Cardeal Serjeira de ir até Paris, junto da edição de La Sacrée, para onde vai contactar com o Regamé, que vai dizer: aqui nós não temos muito trabalho, mas podes estudar umas coisas de arte, mas o que era mesmo bom, se quiseres aprender alguma coisa, é ir para a Suíça e trabalhar com Hermann Bauer. Hermann Bauer, que vai ser um arquiteto também importante no processo de escolha do concurso da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, de Nuno Teodoro António Pereira e também Nuno Portas, vai integrar esta equipa. Ou seja, João de Almeida conhece Ferdinand Guer e vai-lhe fazer mais tarde a encomenda e aquilo que nós temos hoje neste teto da Capela do Santíssimo, este fresco deste artista plástico reconhecido, que tem uma série de obras na Suíça em arquitetura religiosa moderna. Uma obra muitas vezes esquecida. Dizer-vos que estas igrejas, muitas vezes, ainda que pouco conhecidas do público, tiveram alguma repercussão no meio da arquitetura e, inclusive, foram publicadas em revistas espanholas. Aqui estamos a ver a revista do Movimento de Arte Sacra Espanhol, em que publica e que dedica 2 páginas à obra de Fátima. Mais uma vez aqui o boletim do movimento de renovação da arte religiosa, um espaço de discussão destes projetos, onde aqui houve uma reunião, e relata esta reunião, da apresentação e da discussão participada destes projetos de arquitetura religiosa. Começar a aproximar do fim, dentro da meia hora prevista, com a Igreja do Seminário do Olival. O Seminário do Olival, dizer que é projetado por arquiteto Diogo Lino Pimentel a partir de 1964-65, uma igreja construída sobre uma estrada nacional, uma igreja que procura de algum modo reunir a arquitetura moderna com a arquitetura tradicional. Nós, na década de 50, no campo da arquitetura religiosa, tinha sido feito o inquérito da arquitetura popular e, portanto, havia esta vontade de conciliar a linguagem moderna com a linguagem da arquitetura que se produzia um pouco pelo interior do país. Diogo Lino Pimentel fala de uma forma muito consciente, não faz a partir da cópia mimética das formas da arquitetura religiosa tradicional, não é isso que propõe repega temas da arquitetura, como por exemplo a cobertura de 2 águas da telha cerâmica, as estruturas em madeira, e introduz também os elementos novos, esta própria torre cineira que nós vemos com um betão aparente, e que vai muito buscar aquilo que era a ideia da essência da arquitetura, da autenticidade da arquitetura, que a revista La Sacrée discutia já na década de 50. E portanto, se calhar aqui seria interessante mostrar estes desenhos e estas pesquisas que são formais, que vão sendo feitas na procura destas formas modernas e desta plasticidade moderna da arquitetura. Dizer-vos que estas plantas já espalham bem um bom entendimento sobre o que era a nova Assembleia reunida em torno do altar, e nós conseguimos ver na obra do arquiteto Diogo Lino Pimentel, que esteve ligado ao Secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado de Lisboa, que a influência que esta obra e esta encomenda dominicana vai ter na construção de capelas-salão, por exemplo, na década de 70, um bocado na zona oeste, na zona de Mafra. Algumas fotografias deste interior despojado e moderno da arquitetura, onde integravam também encomendas da arte sacra a artistas plásticos. E olhando para esta imagem, salta-nos logo à vista esta pintura de José Espiga e também esta Nossa Senhora viajada, ficámos há pouco a saber, um bocadinho por Portugal. É uma aproximação deste São Domingos de Espiga Pinto, e a Nossa Senhora com a Virgem com o Menino, de Maria Carme Dourei, há pouco me informaram que já faleceu, e pintada por Manuel Costa Cabral. Dizer-vos que esta integração de artistas plásticos é realmente importante. Estas obras muitas vezes não lhes é reconhecido ainda o valor plástico delas e, portanto, o pretexto desta exposição é muito criar esta sensibilidade, abrir um bocadinho o horizonte no sentido de perceber isto é arte, e é arte religiosa com qualidade, e foi feita por gente
que procurava realmente ir ao encontro de uma arte moderna. E essa arte moderna que não se esgotava não só na estatuária e nas imagens, mas também na própria paramentaria, como por exemplo aqui esta e eu agora peço desculpa que eu acho que não sei dizer, isto é uma casula? Não. Alguém me sabe dizer? É uma casula, acertei no termo. Não? Não, pronto, capa de aspecto. Pronto, e é este senhor. Os óculos são parecidos. E realmente esta ideia desta arte. Mas não vamos pedir para estar na exposição, deixa descansar. Mas realmente era interessante voltar aos arcases e às estantes e reunir este material e voltar a pôr em exposição. Alguns destes elementos, inclusive, chegaram a estar na década de 50 e 60, numa série de exposições que o Movimento de Iluminação de Arte Religiosa organizou e, portanto, ir ao arcaz e às bolas de naftalina, não é? E retirar estas coisas e perceber o valor que tinham e a qualidade que tinham, técnica de execução, seria um bom pretexto os 800 anos para fazê-lo. Mais uma vez, a repercussão que esta obra teve no contexto internacional, na publicação de revistas. E, por fim, sem me alongar muito, porque este é o espaço onde nós queremos realmente fazer a exposição e, portanto, terá o devido destaque aí, o convento e a Igreja de São Domingos, construído, esta é a imagem de 2005, já com a dedicação da igreja. Um projeto longe de estar acabado, mas que de algum modo recupera esta primeira imagem que eu mostrava na apresentação a esta igreja de La Tourette, o convento de La Tourette, e percebemos esta cultura de formas e esta ideia de arquitetura que se faz lá fora e que depois vai ecoar na produção nacional. E, portanto, temos aqui um caso de uma arquitetura erudita, uma arquitetura estudada, que procura recuperar temas do que é que seria um convento moderno na cidade de Lisboa. Imagens do que são estes sonhos dos arquitetos, muitas vezes. E aqui esta imagem que nos remete tanto para aquela primeira que nós vimos no início desta apresentação. E uma igreja que, sim, é impar no contexto de Lisboa. Para quem conhecer um bocadinho do que é que se fez em Lisboa no século XX, percebe a diferença e as influências que estão aqui. Relembro, por exemplo, este foi uma das igrejas visitadas já há uns anos atrás, quando fez um colóquio sobre a arquitetura religiosa alemã em Lisboa. Isto foi uma das igrejas mais apreciadas. E, mais uma vez, o eco que ela tem nas publicações internacionais. Resta-me desejar a todos uma boa continuação de jornada, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e esperar de vos ver a todos na exposição em Lisboa em novembro de 2016.